A paz do Senhor, minhas amadas irmãs, um bom dia, né? Estou gravando essa live para nós, nesta manhã, estudarmos a palavra de Deus e como fazemos na nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciando essa live com a oração, agradecendo a Deus por esta manhã, por esta oportunidade, né? Que Ele nos concede estarmos estudando a Sua palavra mesmo não podendo estar presencialmente na igreja, mas aprove o Senhor que pudéssemos estar fazendo uma live, gravando o nosso estudo, para poder estar passando para o grupo, da classe Débora, para que as irmãs assistam, e escuta um pouquinho da lição, da nossa forma de aprender na sala de aula que nós temos da classe Débora. Para mim é uma alegria, uma satisfação de estar fazendo essa live para as irmãs. Espero em Deus que todas estejam bem, com saúde, para a glória de Deus. O Senhor tem nos dado força nesse tempo difícil. Deus tem nos capacitado para um tempo diferente de busca, de meditação da sua palavra, de reflexão. E a oportunidade que temos neste dia, vamos aproveitá-la, E estudando a palavra de Deus. A irmã que tiver a lição em casa, leia, estude, porque a gente não vai poder fazer uma live, um vídeo com toda a explicação que a gente faz na escola bíblica, na igreja, porque leva muito tempo e fica um vídeo cansativo, tá bom, minhas amadas? Eu louvo a Deus por cada uma das alunas, por cada uma das nossas irmãs. Que Deus vos abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este início de dia, por essa lição, por esse final, de trimestre. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Pai amado e justo, louvamos a Ti por essa maravilhosa oportunidade. Que o Senhor abençoe cada irmã que vai estar assistindo essa live, cada irmã que vai estar ouvindo a Tua palavra através deste estudo abençoado da lição. Pai amado, nós Te agradecemos pela vida de cada irmã que está, Pai, esperando, ansioso de ouvir a Tua palavra. Que Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus, Pai, somos mais que vencedores. Amém, amém, amém. Vamos aqui, amados, fazermos como de costume fazemos na nossa igreja, Já fizemos a nossa oração. Eu vou louvar o hino, que está de acordo com a lição, 432 da harpa cristã. E depois, deste louvor, nós estaremos iniciando a nossa leitura bíblica em classe, a leitura do texto áureo, a leitura da verdade prática, como fazemos na nossa igreja, tá bom, amadas? Se você puder e quiser acompanhar a nossa adoração ao Senhor com o número de 432 da harpa cristã, esse louvor abençoado. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possas sempre Tu por mim opera o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Toma
ó Deus, o meu querer. Faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória seja dada ao nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Hoje iremos estudar, irmãos, a lição de número 12, né, datada com 21 de junho de 2020, com o tema A Conduta do Crente em Relação à Família. Texto áureo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Agora, amados, vamos ler a leitura bíblica em classe que se encontra, nos textos bíblicos de Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 33 e Efésios 6, do 1 ao 4. Iniciando Efésios capítulo 5, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Versículo 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Agora vamos ler a leitura bíblica em classe do capítulo 6 de Efésios, do 1 ao 4, que diz assim. Aliás, o 29, né? Ainda tem o 29 ao 33, perdão. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. 31. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O 33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Agora sim, vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, que diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Terceiro, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra.
Versículo 4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, amados, esses versículos que lemos, não é? De acordo com a lição, a leitura bíblica em classe, Efésios 5, capítulo 5, versículo 21 e 33, e também Efésios 6, do 1 ao 4. Os objetivos, irmãos, específicos desta lição é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. 2. Demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E o terceiro objetivo específico é orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, a nossa lição resume na conduta do marido em relação à sua esposa, da conduta da esposa em relação ao marido e da conduta dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos seus pais, né? Então é a respeito disso que nós vamos estudar um pouco a nossa lição neste dia para a glória de Deus, não é? Então, o primeiro capítulo, irmão, o primeiro tópico dessa lição, a gente vai falar sobre a conduta do crente como marido. Vamos ver o que a lição deste dia nos traz para você que é esposo e esposa, como deva se conduzir diante da vontade de Deus, não é? A nossa lição, né, a introdução nos diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. E no livro de Mateus 19, 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, de acordo com a nossa introdução, irmãos, nós vamos ver aqui dentro desta lição, né, o que Deus requer de cada um de nós dentro daquilo que Ele nos colocou para exercer a nossa função enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos, não é? Então vamos ver aqui a conduta do crente como marido. Como é que o marido deve se posicionar, né? Como cristão, qual o papel dele, irmãs? Né? Como ele deve se comportar com a sua esposa, como ele deve educar os seus filhos, como deve dar exemplo à sua esposa como um servo de Deus. Então é dentro dessa lição, né, abençoada, irmãs, que nós vamos aprender e entender qual o papel do esposo para com a sua esposa. Aí diz aqui, o primeiro subtópico diz o papel do marido como líder da família. Vamos ver, né? Em poucas palavras, irmãs, vamos ver o que é que tem o papel do marido como líder da família, né? Paulo estava ensinando tudo isso à igreja de Éfeso. E o que temos para receber nesta lição que Paulo diz para a igreja de Éfeso para o nosso dia? Diz assim, na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, a preocupação do marido, irmãos e irmãs, é como o Senhor ordena que o homem ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Irmãs, a primeira palavra importante dentro desse estudo é o amor. A palavra amor, o que significa para nós a palavra amor? Será se esta palavra está encaixada dentro do nosso relacionamento enquanto família? Será se essa palavra amor tem sido constante, aplicada dentro da nossa família, do nosso lar, né? Então, irmãos, quem ama cuida, quem ama se preocupa, quem ama dá o seu melhor, quem ama não quer ver o outro sofrendo, quem ama, né, dá de si para o outro ficar bem. Então, quando o texto daqui da nossa lição menciona que a conduta do marido deve ser igual, como Cristo comparou, e até Paulo ao ensinar que o amor do marido para com a sua esposa é igualmente, né, ou parecido, em alguns aspectos da igreja, de Cristo para com a igreja.
Porque o que foi que Jesus fez para conosco? Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, não é? E o que foi que ele fez, irmãos? Ele deu a sua vida. Ele derramou o seu sangue puro. Ele se fez homem, habitou entre nós, recebeu o que não cabia a ele, porque pecado algum existia sobre Cristo, nada de pecado ele tinha cometido, nenhuma enfermidade havia no corpo dele, mas ele adquiriu tudo que nos pertencia, que não era de bom, e transformou num simples gesto de amor, morrendo na cruz por nós, né, dizendo que ele nos amava, porque quem ama, irmãos, está na posição de dar até a sua própria vida. Foi isso que ele fez. Deus não fez acepção de pessoa para doar o seu filho. Então, por amor, a Bíblia diz, lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor é a palavra-chave no relacionamento de uma família. Não adianta eu dizer que eu amo meu esposo se quando esse meu esposo precisa da minha pessoa enquanto companheira, enquanto amiga, enquanto aconselheira, enquanto cristã, para pagar o preço, para orar, para ajudar em oração as dificuldades da família, eu me nego. Eu me nego a dar o alimento que o meu esposo necessita. Eu me nego a pôr minha casa em ordem, com limpeza, com organização. Eu me nego a fazer os afazeres que me cabem como esposa fazer. Então, que amor é esse? Porque se eu amo, eu quero cuidar, né? O nosso filho, por exemplo, quando a gente tem um filho, a gente dá até a vida, se possível. Se perguntar, você dá a vida pelo seu filho, a gente diz, dou. Né? Quando está totalmente dependente da gente, a gente dá banho, a gente limpa o cocô, a gente cuida, irmã, de uma forma especial, dá o melhor, a melhor roupa, a gente deixa de vestir para vestir o nosso filho, a gente deixa às vezes de comer, se por acaso tiver só aquele alimento, a gente dá ao filho e fica com fome. Então, amar é isso, não é? Amar é doar-se, é se entregar. Então, a lição traz muito profunda isso, que aquele que ama cuida, porque Jesus cuidou da igreja de uma forma muito sublime, muito especial. E o Senhor nos traz essa mensagem do amor, né, do relacionamento de uma família, para que a gente venha entender como Ele deseja que a gente venha cuidar um do outro, não é? Agora, irmãos, vamos ver aqui que o amor como elemento primordial, como eu acabei de falar, né? O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Foi o que eu acabei de mencionar, que tem lá em Efésios capítulo 25, versículo 25. Isso implica a prática de sacrifício, como eu acabei de dizer. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Parte B do versículo 25 do capítulo 5 de Efésios. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5:8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Ninguém, irmãos, demonstra amor com ignorância. Ninguém demonstra amor com aspidez, com palavras duras, com palavras de baixo calão, com palavras que degrinem a imagem de alguém, que humilha, que machuca. Isso não é amor. Aleluia. Isso não é amor, irmãs. Né? O amor, ele trata bem, com mansidão, com simplicidade, né? Com carinho. Não se pode pedir algo para alguém sem que seja por favor. Você poderia fazer isso para mim, por favor? Você estaria com condições de hoje de fazer isso para mim? Irmãos, é tão simples. A palavra por favor, a palavra direcionada com mansidão, com carinho, faz toda uma diferença. Às vezes a pessoa está cansada, está fadigada, mas a forma como é pedida as coisas, a gente abre o coração, irmãos, e atende. Então, Deus olhou para o seu filho e ele com amor atendeu um chamado, porque ele poderia não ter atendido, ele não era obrigado a atender, mas ele atendeu ao chamado do Pai. Ele foi pagar o preço por aquilo que não era cabível a ele pagar, mas ele quis fazer isso, por amor a nós, não é? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O cuidado do marido à esposa. Então, irmãos, aquele que
cuida da sua esposa, ele está mostrando em suas ações, em suas atitudes, a forma de tratar, de falhar, de falhar não, de conversar, não é? Que ama essa família, que ama essa sua esposa, glória a Deus. Aí diz aqui o terceiro subtópico, cuidado do marido ou a esposa. A escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Então, se a palavra de Deus diz que torna-se a uma só carne quando a gente casa, então você não vai querer maltratar o seu próprio corpo. Você não vai, só se tiver fora das suas noções mentais, né, pegar uma coisa para ferir o seu próprio corpo, né, para causar dor em você mesmo. Então, quando você fere alguém, você está ferindo a sua própria carne. Quando você maltrata alguém, você está maltratando a si mesmo. É isso que a Bíblia fala em relação ao homem e à mulher, ao casal. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, irmãos, eu vou para o segundo tópico, que fala a conduta da crente como esposa, né? Nós já falamos da conduta do marido como um cristão, e agora vamos saber qual é a postura dessa mulher que ama este marido, porque da mesma forma que Deus diz que o homem deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja, nós vamos entender o que é que Deus diz para com a esposa aqui também, não é? Quais são as nossas atribuições enquanto esposa? Vamos lá. A conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Primeiro subtópico, o conceito da submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns para os outros no temor de Deus. Nossa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, amados e amadas, nesta manhã, nós aqui estamos tratando, né, da postura da mulher agora, nesse texto que eu acabei de ler, em relação ao seu marido. Como eu disse, a palavra-chave é amor. Se eu amo meu esposo, eu quero fazer o melhor alimento para ele, com um tempero bem delicioso, para ao sentar à mesa, ele venha se deliciar e dizer assim: meu Deus, só na minha mesa eu posso comer esse alimento, porque a minha esposa tem uma mão abençoada e ela faz o melhor para mim. De ter vestir a sua roupa e saber que ela está limpa e cheirosa, porque foi bem lavada. Saber que seu esposo, ao precisar de uma orientação ou de uma ajuda de oração, ela está disposta a orar por ele, e ajudá-lo em oração, e ajudar no seu ministério, se ele for um obreiro da casa do Senhor, a entender, né, que um obreiro, ele não está mais sujeito só à sua casa, à sua família, mas ele tem as ovelhas de Cristo para tomar conta, que o serviço lhe aguarda, que deve estar submissa a entender também o ministério do seu esposo, né? O que Deus chamou ele para fazer. É muito importante isso, irmãs, porque se o esposo estiver em paz em seu lar, ele vai ser um bom obreiro na casa do Senhor. Se ele for um dirigente, né, um presbítero que está ali dirigindo alguma congregação, ele vai, irmãos, servir com alegria na casa de Deus em paz. Os serviços da igreja não vai trazer a ele angústia e tristeza, porque ele já saiu de casa, né, com o coração angustiado e triste, porque a esposa não estava entendendo a chamada dele, o chamado dele, e não entende quando ele tem que sair de casa em horários diferentes do que normalmente ele sai, quando é preciso ter uma reunião, um irmão, uma irmã, uma família está precisando de um conselho. Então a igreja, irmãos, precisa desse homem de Deus, e esse homem de Deus tem que ter essa mulher compreensiva quando ele está trabalhando na obra. Para quê? Para que a família esteja em harmonia, assim como Cristo está em harmonia com a sua igreja, com a sua esposa amada.
não é? Então nós, como mulheres de Deus, temos que compreender o chamado de Deus na nossa vida enquanto esposa. O estar submissa ao seu marido não é estar como escrava, porque a palavra submissão parece que está como escrava para o seu marido. Você não é mais aquela esposa, você é a doméstica, né? Aquela que só trabalha para limpar, para cozinhar, para cuidar de filhos. E muitas olham para esse trabalho doméstico, irmãos, como uma escravidão. E não é assim, não é? Quem é dona de casa, que gosta da sua família, gosta de ver o seu lar limpo, seus filhos bem alimentados, bem limpinhos e a sua família bem coordenada e bem protegida e muito bem cuidada. Porque a mulher cristã, ela não pode simplesmente só servir a Deus e deixar o serviço, o seu lar, né, relaxadamente, deixar bagunças, roupas sujas, o esposo sem ter o que comer. Não, não, não. Esse não é o papel da mulher cristã. O papel da mulher cristã é cuidar da sua casa, da sua família, para depois ir à obra fazer o que Deus tem ordenado para ela. Esse é o papel da mulher cristã. A condição dessa mulher cristã é essa. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Veja só, o primeiro a quebrar todo o tabu da mulher que no tempo de Cristo, né, antes dele chegar e começar o seu ministério, a mulher nem tinha voz, nem tinha vez. A mulher não ia ao templo, a mulher não participava de reuniões do ministério, a mulher não estava evangelizando, a mulher estava em casa, cuidando do seu lar e orando para o seu esposo. E quando havia a festa, né, no templo, a Páscoa, era que ela ia junto com a sua família. Mas enquanto isso, a mulher estava em seu lar, tomando conta da sua casa, dos seus filhos. E o seu esposo, cabia a ele cuidar da obra que Deus determinava para ele fazer. Trabalhava no templo e trabalhava para que a sua família tivesse o sustento. Nada mais que isso, irmãos. Mas quando Jesus veio, ele administrou de uma forma diferente essa situação. Ele viu que ele haveria possibilidade da mulher também ter o seu espaço. Não por ser do sexo feminino, tinha que ser discriminada da forma que era no seu tempo. Né? Achar que a mulher era incapaz de adorar da forma como os homens. Achar que as mulheres eram incapazes de entender o evangelho e evangelizar como os homens evangelizavam. Porque também Jesus entendia que a mulher, por ser singela e frágil, ela também seria mais sensível em algumas situações. Que era necessário agir com o coração muitas vezes e a razão ser no equilíbrio, né? E os homens partem mais para a razão do que para o sentimento. E tem que haver um equilíbrio. E a mulher tem esse equilíbrio. Quando ela é sábia, ela busca em Deus, ela tem esse equilíbrio. Ela tem a razão e ela tem a sensibilidade e age em equilíbrio com os dois. E com isso ela traz a paz. Nós temos exemplos dentro da Bíblia Sagrada de mulheres que agiram assim. Abigail foi uma mulher apaziguadora, aquela mulher que gritou para salvar uma cidade também. Noemi e Ruth foram mulheres que em seu tempo souberam se posicionar em tempos difíceis que as mulheres não tinham vez. Então, irmãos, Jesus mostrou que aquela mulher samaritana só precisava da misericórdia dele, precisava de um conselho, de uma direção para que ela tomasse o rumo certo. E muitas vezes tem tantas mulheres, irmãs e irmãos, que estão nos assistindo nesta manhã, através dessa live, desse vídeo, que precisa de apenas uma oportunidade, de uma palavra amiga, de um conselho, que muitas vezes tomam por rumos e direções de sua vida, que trazem sofrimento e vergonha para si e para a sua família, porque faltou que alguém parasse para ouvir, que faltou alguém que nunca na sua caminhada tivesse dado um conselho, uma orientação de um pai, de uma mãe, de uma pessoa mais próxima, e tomou rumos diferentes porque não fizeram isso. Então, Jesus era sensível às mulheres. Olha que coisa tão tremenda, né, irmãs? Que homem é esse?
que até o vento e o mar lhe obedecem, que é sensível a uma mulher que ninguém quer ver, a uma mulher que ninguém quer aproximar-se, a uma mulher que ninguém queria nem ouvir a sua voz. É tanto que ela só ia buscar água na fonte quando ninguém estava ao meio-dia, porque o sol estava muito forte e ninguém ia para lá. E Jesus disse: não, eu vou, eu quero ouvir esta mulher, eu quero ver a sinceridade do coração dela. Então Jesus a ouviu, Jesus a entendeu, Jesus a compreendeu e ensinou que ele poderia mudar a sua história. E eu louvo ao Senhor por esta mensagem abençoada, irmãs, neste dia, nesta manhã. A reverência devida ao marido, não é? Então, a mulher que ama, ela compreende o seu esposo e atenta às suas orientações. Ela senta com seu esposo para conversar. Ela atende aos seus conselhos e coloca em prática, irmãos. Porque bom é estar em comunhão. Não pode andar dois se não tiverem em acordo. A palavra de Deus nos diz isso, lá em Amós, capítulo 2, versículo 2. Tá bom, minha querida? Agora vamos passar para o terceiro, né, capítulo dessa lição, desse tema, dessa lição, que diz assim: a conduta do crente como um filho, né? Como é que nós, como família, devemos conduzir os nossos filhos? A responsabilidade dos pais cabe a mim e a você a educar os nossos filhos, né, direcionados segundo a vontade de Deus. Os pais devem criar, segundo aqui a lição, seus filhos na doutrina e a admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra demonstração, do grego moestesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação, não é, estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Não podemos, irmãos, enquanto pais, abusar da nossa autoridade. Porque às vezes, não é, a gente, por ser pai e mãe e com a nossa o excesso de preocupação que nós temos para com os nossos filhos, né? O cuidado, a proteção, a gente às vezes se excede, né? Às vezes com uma proteção muito abusada, eu posso dizer assim, porque o filho não pode ter amigo, não pode ter amiga, não pode ir à casa de um amigo, não pode ir à calçada ou à rua brincar, né? Nós temos que ter cuidados, irmãos, não aprisionar os filhos, né? Cuidar não é aprisionar, né? Proteger não é escravizar, porque você sabia, irmãos, que nós podemos escravizar os nossos filhos? De que forma, irmã Adriana? Aprisionando eles dentro de casa e colocar, né, fora do tempo trabalhos que não cabem a eles naquele momento, porque tudo tem o seu tempo determinado. Nós, como orientadores e pais e educadores, temos que educar os nossos filhos de dentro da norma cristã, primeiro, sabendo que Deus tem que estar acima de tudo em sua vida, que eles têm que ter consciência que só vão ser prolongados os seus dias na terra se eles forem obedientes aos vossos pais, não é? Conforme Efésios diz em 4, não é? 6, versículo 4, vossos filhos sejam obedientes aos vossos pais para que se prolonguem os vossos dias na terra. Então nós temos que primeiramente fazer os nossos filhos compreender a Bíblia Sagrada, o que é que Jesus quer, o que é que o Senhor quer de cada um de nós enquanto filhos, sermos obedientes aos nossos pais, com amor e com carinho. A gente consegue, irmãos, implantar o amor de Deus no coração dos nossos filhos. Eu digo isso por experiência própria, né? Eu vejo os meus filhos, eles não congregam, eles não vão à igreja com frequência, eles não participam de cultos com frequência como eu desejaria como mãe, como toda mãe deseja, estar ao lado dos seus filhos e sua família dentro da igreja. Mas, porém, todavia, eu vejo meus filhos, né, que quando precisam, sabem a quem buscar. Quando eles precisam de alguma coisa, eles recorrem ao Deus de Israel. Eles vão orar, eles vão jejuar, eles vão fazer propósitos, eles fazem sacrifício do jeito deles, da compreensão deles, que entendem que Deus vai estar recebendo. E Deus responde, irmãos. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus
tem respondido a oração dos meus filhos, não é? E eu sei que um pouco do que eu aprendi eu tenho passado para os meus filhos, mesmo não tendo meu esposo comigo ainda na igreja, mas o Senhor tem me dado a graça, não é? E a misericórdia de conduzir os meus filhos, não é? Entendendo a importância de ter um Deus e saber que é nele que nós recebemos tudo o que precisamos. Que buscando ao Senhor e temendo a Ele e obedecendo a Ele, a gente vai ter vitória na vida. Então é muito importante como pais a gente passar essa lição de experiência de temor e obediência ao Senhor, né? E não devemos abusar da autoridade que nós temos, irmãos, de aprisionar os nossos filhos, né? Porque proteger e cuidar não é aprisionar, não é escravizar, não é isolar do mundo, porque a gente está preparando os filhos para viver lá fora, assim como nós fomos preparados pelos nossos pais. Recebemos outros não tiveram a oportunidade de nascer no Evangelho, assim como eu, e não foram orientados como deviam. Mas tem muitos dos nossos irmãos que têm a oportunidade de orientar os seus filhos dentro da vontade de Deus, né? Na direção, e deixa as coisas frouxas. Não é? Quando é para ir para um ensaio, se fazem parte do departamento dos jovens, não exigem deles, olha, acordem, ou então vão dormir cedo, porque amanhã vocês têm compromisso com a obra do Senhor, tem ensaio, né? Depois tem escola bíblica, eu vou estar lá, você vai participar. Então, irmãos, quando nós temos um filho que cresceu no Evangelho, é mais fácil de conduzir, porque ele que foi criado com esse hábito, com esse costume de ver a sua família indo à igreja de domingo. Agora, quando a gente não tem essa criação desde que nasceu, fica complicado para a gente resgatar, mas na orientação de Deus, orando pelos nossos filhos, jejuando, pagando preço, a gente vai ver, concluir essa vontade de Deus e ver a nossa casa todinha dentro da casa do Senhor, a nossa família, né? Aí a conduta requerida dos filhos é essa. Para encerrar, o dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. O primeiro mandamento é esse, a obediência. Os filhos devem ter obediência aos pais. É inadmissível filhos responder o pai em altura. Ele é que necessita do pai, ele é que está debaixo do teto do pai. Então ele tem que respeitar quando o pai está falando, ele ficar ouvindo e calar-se, mesmo não aceitando. E esperar o momento certo para conversar e colocar suas ideias. E não bater de frente verbalmente, e não destratar, e não faltar com respeito, irmãos. Isso é inadmissível. Nós não podemos bater boca com os filhos. Os filhos têm que entender que ele é nosso filho e nós somos os pais. Eles que têm que parar para ouvir, né? Os nossos conselhos, nossos ensinamentos, a direção que nós estamos dando. Glória a Deus. Isso não adianta no diálogo, não é discussão não, irmão, é diálogo, conversar. Senta aqui, meu filho, vamos conversar, minha filha, vamos conversar. Se não adianta o diálogo, então, irmãos, não vá discutir. Deixa a ira passar, deixa as coisas se acalmarem. Depois senta e na calmaria conversa. Né? Se for necessário descer a disciplina, desça a disciplina, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos tirar o cajado de cima dos nossos filhos. Quando for necessário repreender, repreender. Quando for necessário tirar alguma coisa para ele sentir na pele que ele faltou com respeito e com obediência, faça. Né? A prioridade que ele tinha, o desejo que ele tinha de alguma coisa, não, você poderia ter isso hoje, mas você não vai ter, porque você não me obedeceu. Então vou punir você hoje não dando o que você quer. Talvez lá na frente eu possa dar, se você se comportar e mudar. Então, irmãos, tem formas de nós educarmos os nossos filhos, porque se a gente não direcionar os nossos filhos aprendendo a dizer não a eles e limitar, o mundo vai dar de uma forma muito dolorosa os limites e as repreensões. Por isso que a palavra de Deus está nos ensinando para a gente aprender a repreender os nossos filhos educadamente, na mansidão, no amor de Deus. Que Deus seja louvado. O mandamento com promessa aos filhos que obedecem e honram a seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, se o filho obedece ao seu pai, ele vai ter uma promessa divina que é de viver bem e viver muitos e longos dias na terra. Efésios capítulo 3, versículo 3. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se a
arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito de sua vontade os recompensa com benesses especiais. Então, todo filho que obedece ao pai, ele só tem a ganhar. Ele só tem a receber o melhor de Deus, né? As bênçãos das primogenitura, irmão, veio para os filhos obedientes, para os filhos que estavam sempre a fazer a vontade do pai. Né? Então, inclui a nós como filhos de Deus e os nossos filhos como aqueles que receberão de Deus as bênçãos que ele tem reservado. E para concluir esta lição, irmãos, eu leio aqui no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres especiais. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a propriedade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, esse era o projeto de Deus, esse é o plano de Deus para com toda a família, irmãos, que vivem em harmonia, amor uns para com os outros, respeitando, se amando, não é? E vivendo uma vida de obediência para com Deus. Que Deus vos abençoe, que as irmãs tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada e que em Cristo Jesus seremos mais que vencedores, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço por esta maravilhosa oportunidade. Um cheiro no coração de todas. Estou com saudade das minhas meninas, das minhas alunas abençoadas que tenho idade de ser filha e neta de algumas, mas louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Oreis por nós, oreis umas pelas outras e em breve, irmãs, estaremos juntas estudando a nossa lição presencialmente na igreja. Deus abençoe a todas. Fica com Jesus.